Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para a nossa fé cristã, que é a evangelização. Nós vamos entender juntos como a igreja tem um papel fundamental nesse processo, seguindo o que nos ensina Provérbios, no capítulo 11 e versículo 30. Quem ganha almas, sábio é. Vamos mergulhar fundo nessa aula do curso básico de teologia na disciplina de evangelismo do projeto Eclésia. Então prepare o seu coração e vamos para nossa aula. Em primeiro lugar, a igreja foi estabelecida para a evangelização. Não existe nenhum outro objetivo, nenhuma outra razão que não seja a evangelização. Projetos sociais, templos, rádios, TV, quaisquer outras iniciativas além da evangelização são importantes, mas o objetivo principal e essencial da igreja é evangelização. Isso não podemos esquecer jamais disso. E qual que é o lugar da evangelização? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas pensam, ou às vezes não param para pensar e fazem de qualquer jeito. A evangelização, ela normalmente, muitas vezes, frequentemente, ela é vista como a principal prioridade da igreja. Isso porque a nossa missão é levar a mensagem de Cristo ao maior número possível de pessoas. No entanto, o sucesso dessa missão, ele depende da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão com os outros irmãos, assim como está escrito em João, no capítulo 17 e 23. E é essa unidade que mostra ao mundo que Jesus foi enviado por Deus. Sem adoração a Deus e sem comunhão interna, a igreja perde o seu brilho e, consequentemente, a sua capacidade de atrair aqueles que ainda não conhecem Jesus. Mateus, no capítulo 5, versos 14 a 16, nos lembra que somos a luz do mundo. Portanto, antes de sairmos para evangelizar, nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos na fé. E não podemos nos esquecer que um reino dividido contra si mesmo, um reino dividido, melhor dizendo, não consegue ter vitória, ele não subsiste. Também não podemos esquecer que uma igreja que não tem comunhão, Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí esse salmo ele demonstra algumas das bênçãos que Deus derrama sobre o lugar aonde tem comunhão. Então isso é muito importante. Segundo lugar, a ordenança da evangelização. E evangelizar, e nós falamos isso em uma outra oportunidade, não foi só um comentário ou uma sugestão feita por Jesus. Evangelizar é uma ordenança bíblica dada pelo próprio Jesus. Marcos 16 e 15 e Mateus 28 e 19, ele deu a ordem clara e objetiva em que nos comissionava para ir e fazer discípulos de todas as nações. E ignorar essa missão é como ver pessoas morrendo em um incêndio e não fazer nada para ajudá-las. Apocalipse 3, 14 e 18, nós vemos que igrejas que não evangelizam precisam se arrepender para evitar o juízo divino. É uma responsabilidade séria que nós não podemos negligenciar. Em terceiro lugar, o imperativo da evangelização. A evangelização ela é necessária para que os pecadores se arrependam e conheçam a verdade. Em João 6, 39 e 40, Jesus deixa claro que ele veio para que ninguém se perca, mas que todos possam ter a vida eterna. Todos nós, como crentes, temos o dever de continuar esse processo de evangelização para que outros possam ser alcançados. Proclamar o nome de Jesus é oferecer a única possibilidade
verdadeira de salvação, conforme registrado em Atos, no capítulo 4 e versículo 12. Em quarto lugar, o outro imperativo é pregar a salvação, ou melhor dizendo, a urgência, da evangelização é que a igreja precisa pregar a salvação. A missão da igreja é pregar. E pregar o evangelho a toda criatura, conforme nós vemos em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20. E esse pregar significa explicar um plano de salvação conforme as Escrituras. E mais, pregar de forma que aquelas pessoas que estão ouvindo entendam. Jesus Cristo, ele fez a salvação acessível ao prover a salvação e também ao proclamá-la. Mas lembre-se, sem fé as obras, a fé sem obras, ela é morta. Não se esqueça que só fazermos as boas obras para aparecermos, para transparecermos o quão crentes, o quão dedicados, o quão espirituais nós somos, essas obras, essa fé são infrutíferas, são sem resultado. Portanto, a nossa pregação ela deve ser acompanhada por ações que refletem o amor e a justiça de Deus. É mais ou menos aquele princípio, e algumas vezes isso acontece em alguns lugares, as pessoas vão falar de Jesus para alguém que está faminto, para alguém que está com muita fome. Como que as pessoas vão ter condições de receber a mensagem se antes elas não receberem um alimento físico? Uma outra coisa, Jesus Cristo, ele não disse, quando ele estava explicando para Pedro, que Pedro deveria apacentar as ovelhas, Jesus Cristo não disse, apacenta as minhas girafas. Não, Jesus Cristo disse, apacenta os meus cordeirinhos. Então nós precisamos ser simples, garantir que quem está ouvindo a nossa mensagem, ele realmente entenda. Nós não precisamos exagerar no evangeliquez, em expressões que normalmente só os cristãos entendem. Não, temos que falar de forma simples que as pessoas consigam entender. Concluindo este vídeo, nós entendemos que a igreja foi estabelecida para a evangelização. E esse é o nosso chamado. E além de ser o nosso chamado, essa também é a nossa responsabilidade. Nós devemos nos fortalecer em comunhão e seguir a ordenança de Cristo, além de entender o imperativo da nossa missão e principalmente pregar a salvação a todos. Entendido? Então, pessoal, o nosso convite, o nosso desafio é para que juntos nós possamos cumprir essa missão com zelo, amor e responsabilidade, pois quem ganha almas é sábio. E finalizando esse vídeo, nós queremos dizer que se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhuma das nossas aulas. E também compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender a importância da evangelização. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Nós queremos muito ouvir a sua opinião. Muito obrigado por assistir mais essa aula do curso básico de missões, de evangelismo, melhor dizendo, do projeto Eclésia. Até a próxima e que Deus abençoe a cada um de vocês.